Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre depressão e saúde mental, que está aí já entrando como a próxima, né? Já estamos no caminho aí de que será a doença do século, né? Até então, depressão. E o que é a depressão? A depressão é quando a gente se fecha para dentro e a gente não consegue mais achar uma solução. A gente se fecha numa angústia, numa tristeza, numa mágoa, num sentimento de vitimização que a gente perde o controle, a gente não consegue mais direcionar a nossa vida. Então a gente fica ali, agachadinho, quietinho, a mente muito acelerada e a gente não consegue sair dali. Ninguém consegue sair sozinho. Então a medicação é importante para dar os primeiros passos, para a pessoa voltar a respirar com mais calma, para ela dormir melhor, porque o sono sim é muito importante, né? Para que tenha uma boa noite de sono, para que consiga ter um pouco mais de clareza. Mas importante o seguimento de uma terapia, de um acompanhamento, um terapeuta, com psicólogo, com psiquiatra junto também. Não somente a parte da medicação, mas do conhecimento, de ajudar a gente a entender o que aconteceu, qual é a história da nossa vida, o porquê que a gente chegou ali, o que a gente faz com aquelas emoções, como que a gente muda, como que a gente ressignifica, como que a gente processa tudo aquilo e consegue sair, porque a gente fica fechado dentro de uma bolha. Isto é a depressão, né? Que leva aí muitas pessoas a cometerem até suicídio, né? Então, importante a ajuda de uma pessoa qualificada para que possa entender e auxiliar a pessoa a sair desta situação, porque ninguém consegue ser sozinho, é uma doença, é uma coisa muito séria. Ninguém quer entrar em depressão, ninguém quer ter ansiedade, ninguém quer ficar doente, né? Mas as situações do decorrer da vida de cada um, às vezes leva a gente ali a, sabe, a pessoa começa a se sentir sozinha, ela começa a se sentir pressionada, ela não consegue achar soluções para os problemas dela e ela acaba se fechando. E aí se começa com muita medicação e deixa a parte psicológica de lado, acaba que a pessoa acaba virando um zumbi, né? Ela vive só medicada, ela perde. Então, importante sim a medicação, todo início de tratamento precisa até um ponto, mas tem que ter um acompanhamento psicológico junto. Porque senão a pessoa ela acaba virando um zumbi. Se ela só se medicar para dormir, passar o dia todo se medicando, ela acaba perdendo, sabe? Ela vai esquecendo das coisas, ela vai ficando perdida. Daqui a pouco ela perde a sua identidade. Tá? Importante acompanhamento. Reprogramação, PNL, reprogramação neurolinguística. É mudar toda aquela historinha que ela tem na cabeça dela, que ela mesma se conta. Por quê? Calma que eu vou explicar. A criança dos 0 aos 7 anos, ela vive num estado assim, vamos dizer, inconsciente. Ela não sabe, ela não divulga, ela não tem noção, por exemplo. Ela vai atravessar a rua correndo, ela não vê que tá vindo um carro, ou se tem uma piscina ali, ela se joga, ou ela vai brincar com uma faca, ou ela vai brincar com o fogo, porque ela não tem a percepção, ela não tem aquele conhecimento. Então, os pais vão ensinando. Então, tudo que a gente aprender, primeiro com os nossos primeiros amores, que são pai e mãe,
A gente aprende em casa. Tudo que eles sabem, eles nos ensinam. Tem a parte lógica boa, que é esta de não pode brincar com faca, com fogo. Tem esta parte, mas também tem a parte onde são implantadas crenças na cabecinha da criança. Conforme os pais vieram, né, da infância deles, do que eles aprenderam com os pais deles lá atrás, que aprenderam com os avós, que aprenderam com os bisavós, eles trazem aquela carga de conhecimento a respeito, né, de tal assunto. Aí, como a criança está nesse modo inconsciente, lembra que eu falei outra vez? Quando a gente compra um celular, ele vem sem nada de programa. A gente vai ali, baixa Facebook, Instagram, TikTok, Google, tudo no celular. A gente baixa o programa e começa a usar, a pegar informações, pôr informações, né? E a mente humana é assim que funciona. Quando a gente nasce dos 0 aos 7 anos, a gente não tem programa nenhum. Por isso, a criança é inocente, ela é sempre meiguinha, tá sempre rindo, tá sempre feliz. Ela não tem medo das coisas, ela não tem medo de nada. Então, os pais vão impondo crenças na mente das crianças. Então, 95% é inconsciente, que forma o nosso subconsciente, e 5% é consciente. Dos 7 anos acima, as crianças começam a ter conhecimento, a ter percepção, a ter noção das coisas. Então, isso são apenas 5%, porque 95% é o inconsciente que já foi programado pela família. Aí vem a escola, aí vem a religião, aí vem a sociedade e vai formando crenças na nossa cabeça, no nosso cérebro. E muitos anos, todos os dias repetindo a mesma coisa, aquilo se formou uma verdade. Então, por que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa e não consigo um relacionamento decente? É o marido que me trai, é a esposa que me trai, é o sócio que me trai. Eu faço bastante dinheiro, eu ganho bastante dinheiro e o dinheiro some das minhas mãos, ele vai pelo ralo, sempre estraga uma coisa, quebra uma coisa, ou precisa ali usar como numa doença, num médico, uma coisa, o dinheiro não para na mão da pessoa. O relacionamento não dá certo. Ela tá sempre trocando de emprego. Ela acha que a vida é uma luta. Você concorda comigo? Você vai concordar comigo que quando a gente era pequeno, a gente ouvia, hoje em dia já não é tanto, mais da minha idade, né, para mais, 30 a 40 anos, 50 anos para cima, todo mundo vai concordar comigo. Quando a gente era criança, a gente ouvia falar: os ricos não vão para o céu. É mais fácil passar um camelo por o buraco de uma agulha do que um rico entrar pela porta do céu. Aí veio a crença. A gente, quando era pequeno, eu lembro, eu pensava assim, nossa, graças a Deus que eu sou pobre, então eu vou para o céu. E aquilo se formou uma crença, uma verdade, uma crença limitante, que quer dizer o que nos limita a dar o próximo passo. Ela nos desencoraja, porque conscientemente, que é os 5% que eu tenho, eu posso afirmar todos os dias: eu sou rica, eu sou próspera, eu sou grata por isso, por isso, por isso. Mas 95% tá lá gravado no meu inconsciente de que os ricos não vão para o céu. Então, conscientemente, eu quero prosperar.
Eu quero ser uma pessoa rica, mas inconscientemente já está cravado na minha mente de que quando eu era criança eu pensava, nossa, graças a Deus que eu sou pobre. Quem não ouviu, né, a mãe da gente dizer pra gente, vai lavar a mão, menina, que você pegou no dinheiro, quando a gente ia lá na venda, no armazém, fazer as compras. Lava a tua mão, menina. Entende? Isso tudo vai se formando crenças. E daí o porquê? Ah, outra coisa, eles diziam assim, a gente aprendeu assim, tem que trabalhar muito, sem esforço não consegue nada, a vida é uma luta, preciso matar um leão por dia. E muitos de nós vivem até hoje desta forma, de que se eu não tiver muito esforço físico, se eu não trabalhar pesado, duro, que eu não sofra, eu não vou conseguir as coisas. E isso serve para todas as situações. Quando Deus criou o universo, o mundo, as pessoas, Ele disse, eu te dou tudo, mas tens o livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Quando a gente diz, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser eu vou conseguir um trabalho, se Deus quiser eu vou conseguir um marido, se Deus quiser eu vou... Ele disse, eu já dei tudo para vocês. Agora é com vocês. Vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm a escolha. Já lavei minhas mãos, eu dei tudo. Porque senão não seria justo uns ter e outros não. Uns ter saúde e outros não. Uns ter dinheiro e outros não. Certo? Então, a gente cresceu acreditando em alguma coisa, isso formou uma crença limitante, que é o que nos limita a avançar na nossa vida. Mas muitas e muitas pessoas saíram de escassez extrema para uma vida abundante e próspera. E existe uma lei no universo que diz que se um consegue, todos podem conseguir. Mas existe uma programação na nossa mente. Então, a nossa mente, 70 mil pensamentos por dia, que é o que nós temos já comprovado cientificamente, eles são muito acelerados. Então, toda a historinha que eu fico sempre contando na minha mente, a vida é sofrimento, a vida é só dor. Eu não consigo, os homens não prestam, não consigo arrumar um homem, um relacionamento decente. O dinheiro não para na minha mão, o dinheiro não vem fácil, eu sofro para trabalhar, eu tenho que trabalhar que nem um camelo para conseguir, eu mato um leão por dia para conseguir sobreviver. Eu estou vivendo no modo sobrevivência, porque com 70 mil pensamentos por dia, eu estou todo dia repetindo aquela historinha. Repetindo. E assim é com a depressão e assim é com a ansiedade. Quando eu acordo pela manhã, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu abro os olhos, eu pego o celular, vê se entra um WhatsApp, vê qual que são as fofocas do dia, vê como que está o Facebook, o Instagram, primeira coisa. Então eu já acordo no modo automático, eu já levanto no modo automático. Eu acordo todo dia, no mesmo horário, faço as mesmas coisas, vou para o trabalho pela mesma rua, encontro as mesmas pessoas, ouço as mesmas queixas, as mesmas reclamações, as mesmas ordens, falam sobre os mesmos assuntos todos os dias, então eu vivo no modo automático. E a historinha que eu conto para mim todo dia é a mesma. E se eu estou me sentindo abandonada, rejeitada por alguma pessoa, algum amigo, algum familiar, algum relacionamento, ou me sinto pequena no meu trabalho, não me valorizam, eu tô todo dia contando aquela mesma historinha.
Então eu estou só reforçando. Aonde eu jogo a minha energia, aquilo cresce. Aonde eu direciono a minha atenção, aquilo cresce. Quando eu penso, a minha vida não tá fácil, tudo é sofrimento, eu não consigo dar volta nas minhas contas, porque eu não consigo ninguém para me ajudar, porque meu chefe não me valoriza, porque eu não consigo um relacionamento decente. Eu vou entrando naquele looping de repetições. E como eu repito todo dia a mesma coisa, eu vou viver aquilo. Porque o nosso subconsciente, ele só recebe ordens. Como eu já tenho aquele programa que todo dia eu repito as mesmas coisas, é aquilo que eu vou viver na minha vida. Porque cada um enxerga a sua vida com os seus óculos. Eu posso ver um copo de uma forma e a outra pessoa pode ver o mesmo copo de outra forma. Entendeu? Então, importante é a terapia. Importante é o autoconhecimento, é a gente se conhecer. Primeiro é entender a minha história. O que aconteceu? Parar com os julgamentos. Parar de achar culpados para minha vida ser sofrida, ser uma desgraça. Eu digo para vocês, como que eu sei de tudo isso? Porque eu já estive lá. Eu era assim, uma eterna vítima. Eu achava que ninguém me dava valor. Eu achava que os outros me deviam algo, que as pessoas tinham que me valorizar, que elas tinham que me dar as coisas. Eu já tive lá. Eu achava que os meus filhos tinham obrigação de ficar a todo momento ali, mãe, mãe, mãe. Eu achava que as pessoas tinham que me valorizar. Eu achava que a minha vida era sofrida, que eu era uma vítima, que eu fui traída, que eu fui abandonada, que eu fui humilhada, que eu fui julgada. Eu era a vítima da história. E quando eu cheguei no fundo, do fundo, do fundo do poço, eu despertei. Eu pensei, como eu mudo a minha vida? O porquê que uns conseguem, outros não conseguem? O que eu posso fazer para me melhorar, para melhorar a minha vida? E comecei a estudar. Muitos anos, muitas horas, atravessava noites, madrugadas, lendo livros, ouvindo livros, participando de palestras, de podcasts, de lives ao vivo. Muito conhecimento, obesidade de conhecimento. Para conseguir entender e mudar a minha vida. E quando eu entendo, quando eu consigo mudar a história da minha vida, eu passo a começar a ajudar o meu próximo. Eu passo a querer direcionar ele também, a mostrar que existe um caminho sim, que podemos sim sair do fundo do poço, que podemos sim sair desta condição de vítimas, que podemos sim contar uma nova história para nós mesmos, que podemos sim ser prósperos, ser alegres, ser amados. Então, sim, existe um caminho. Não precisamos acatar tudo o que ouvimos, devemos filtrar. Podemos, sim, eliminar essas crenças que nos limitam na nossa vida. Não existe milagre. Eu não posso comprar um produto, uma água. Ah, vou tomar esta água benta e ela vai me curar. É aqui, ó,
que eu tenho que me curar primeiro. A água benta, sim, ela vai me tranquilizar, ela vai me deixar mais confiante, vai me deixar com fé de que eu vou melhorar. Mas se eu jogar a responsabilidade para outro ser, se Deus quiser, eu vou me curar, sinto muito te informar. Vai continuar no mesmo looping, porque só mudo a minha situação, só mudo a minha vida, só mudo a minha saúde, a minha percepção, a minha consciência. Eu só expando a minha consciência, eu só tenho clareza de como eu posso fazer as coisas acontecer na minha vida quando eu mudar aqui, quando eu parar e pensar como eu posso mudar. Existe um autoconhecimento. O que é? É me conhecer em primeiro lugar. É saber que fazemos parte do todo, da fonte criadora. Que nós criamos a nossa realidade baseada em tudo que a gente aprendeu, cresceu ouvindo todos os dias, internalizou, emocentizou. Quando eu vejo, sinto, acredito naquilo, aquilo vai acontecer na minha vida. Mas se é algo bom, ótimo. E se não é, eu não aceito na minha vida. Eu tenho que ter clareza, eu posso ter um direcionamento, eu posso fazer uma escolha. Ah, o copo caiu no chão e quebrou. Meu Deus, e agora meu copo? Ai, o copo que eu gostava. Ai, os cacos de vidro. Ou eu posso olhar para aquela situação e dizer, ah, foi apenas um copo, vou limpar e deu. Entendeu? Para cada situação da nossa vida, existe uma certa maneira da gente olhar para ela e ressignificar o resultado dela. Só pensamento positivo não faz milagre. Só oração não faz milagre. Só cristais não faz milagre. Só incenso, só vela, só oração, só tarô não faz milagre. Benzimento não faz milagre. Reiki não faz milagre. Mas se você, com todas essas ferramentas, você entender que sim, que a água é energia, que ela pode me ajudar, que as pedras sim, elas têm uma energia que eu posso usar, que o incenso sim pode limpar o meu ambiente, que eu posso sim receber o reiki e melhorar, me acalmar o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, para eu ter mais clareza, que eu posso sim pôr o pé na terra, que eu posso sim fazer uma oração, mas não aquela coisa decorada, e sim, Pai, eu estou aqui, fala, que o teu filho ouve. Por onde eu vou, qual caminho eu devo seguir, me mostra. É decisão, é clareza, é tomar conta da nossa vida, é assumir a responsabilidade sobre nós mesmos. Isso sim vai eliminar esta questão de saúde mental. Mas enquanto eu ficar procurando laudo e só me medicando, eu vou parando de viver a minha essência e vou ficando um escravo do remédio, da opinião do outro. Então tudo pode mudar, desde que eu tenha conhecimento, esclarecimento, desde que eu tenha compreensão de como as coisas funcionam. Então era para ser um videozinho curto aí. Agradeço a você que ficou até o final e vamos conversando. Eu gosto muito de conversar, de interagir, de explicar todo o conhecimento, toda a bagagem que eu carrego aí de anos, porque eu mudei a minha vida. Quando eu comecei a entender, a compreender como funciona
a vida, a jornada humana. Gratidão, um abraço.